E que você achou da decisão de ontem? A decisão do Supremo foi corajosa e acertada, Fabiola. Falta agora, como você disse, definir a quantidade de droga que vai, no caso, a maconha, porque o Supremo está tratando só de maconha, a quantidade de maconha que vai diferenciar um usuário para consumo próprio do traficante na hora da abordagem policial. Os ministros, ao longo do julgamento, eles foram se dividindo, aqueles que se manifestaram pela conveniência de fixação dessa quantidade, se dividiram ali entre 25 e 60 gramas. E no julgamento de ontem, na sessão de ontem, em que formaram-se duas maiorias, a primeira maioria para descriminalizar o porte de maconha para uso pessoal, e a segunda maioria a favor da fixação de uma quantidade de maconha que caracterize o usuário, diferenciando-o do traficante. Essas duas maiorias já se formaram. E faltou definir a quantidade. O ministro Luiz Roberto Barroso sinalizou que a Suprema Corte deve optar por uma quantidade intermediária entre essas duas que foram mencionadas ao longo do julgamento: 25 gramas, 60 gramas, e, segundo o Barroso, o mais provável é que a Corte defina 40 gramas como a quantidade que diferenciará, ou que caracterizará um portador de droga como usuário. A gente precisa desmistificar essa decisão, Fabiola, desfazendo duas desinformações, duas fake news. A primeira coisa que é preciso desfazer é a ideia de que o Supremo está legalizando a maconha no Brasil. Não há legalização. O que se está fazendo é diferenciando eh, usuário de traficante, né? E o ministro Luiz Roberto Barroso foi muito claro durante o julgamento. Ele chegou a dizer: olha, nós não estamos permitindo o uso em lugar nenhum, uso de maconha em lugar nenhum, muito menos em locais públicos, né? E aí o Gilmar Mendes, que participou remotamente, que ele já está lá no Gilmar Palusa, em Lisboa, mas ele remotamente ecoou o Luiz Roberto Barroso e disse: nós não estamos promovendo um liberou geral. Então, continua sendo ilícito o porte de maconha, mesmo para consumo pessoal. Apenas o Supremo está deliberando que, no caso do usuário, do consumidor da maconha, ele não vai estar sujeito à prisão, a sanções criminais. Ele estará sujeito apenas a sanções administrativas, como medidas educativas, advertência, prestação de serviço à comunidade. E a segunda fake news que precisa ser desmentida, Fabiola, é a mentira segundo a qual o Supremo está atropelando o Legislativo. Não está atropelando coisa nenhuma. Aliás, quem tomou essa providência de diferenciar usuário de traficante foi o próprio Legislativo, numa lei que está aprovada desde 2006. E já nesta lei está anotado que o usuário de drogas, e aí não só maconha, todas as drogas, o usuário de droga deve ser tratado de forma distinta do traficante. E ao usuário devem ser impostas apenas as sanções administrativas. Isso está em lei. O Supremo não está inovando em nada disso. Aliás, o melhor voto, Fabíola, o voto mais esclarecedor sobre esse ponto foi o da ministra Carmen Lúcia, que foi a última a votar na sessão de ontem. E ela deixou muito claro: quem fez a distinção entre consumidor de droga e traficante foi o Congresso, numa lei aprovada em 2006. Só que o Congresso se absteve de estabelecer os critérios que diferenciam o usuário do traficante. Então, nas palavras da ministra Carmen Lúcia, na falta de critério, criou-se um cenário de arbítrio, porque, não havendo regras, ficou a cargo do policial da esquina, do delegado, do juiz, do membro do Ministério Público, definir o que é um usuário e o que é um traficante. E aí, essa definição é feita, também numa feliz definição da ministra Carmen Lúcia,
não segundo os conceitos de cada um, mas segundo os preconceitos daqueles que fazem o flagrante, normalmente os policiais. Então, diante desses preconceitos, o sujeito preso numa zona periférica das grandes cidades, com uma determinada quantidade de droga, ele é tratado como traficante, vai em cana. Se for na periferia, vai em cana. E um brasileiro abordado pela polícia numa zona nobre, num bairro chique das grandes cidades, mesmo que esteja com uma quantidade ainda menor, ele aliás, uma quantidade ainda maior, ele é tratado como um usuário, é liberado, não vai em cana. E, então, essa diferenciação não pode ficar a cargo do policial da esquina, do delegado, do juiz. Então, disse a ministra Carmen Lúcia, cabe ao Supremo, enquanto o Legislativo não delibera, enquanto o Executivo não toma providências, não há senão a alternativa do Judiciário de estabelecer esse critério. Por isso vai se definir lá, provavelmente, a quantidade de 40 gramas que caracterizará o usuário. Do contrário, disse a ministra Carmen Lúcia, desrespeita-se à Constituição, Fabiola, porque o brasileiro é tratado de forma desigual nessa matéria, né? Então, para que não persevere, que hoje já existe esse tratamento desigual, para que ele não continue, para que o risco seja atenuado, o Supremo está fazendo essa intervenção. De novo, não está atropelando o Legislativo. Aliás, os ministros deixaram claro ontem que essa regra, essa regra fixada pelo Supremo valerá até que o Legislativo tenha a coragem de regulamentar de forma adequada a lei que aprovou em 2006, estabelecendo qual é o critério, o que é que diferencia o usuário do traficante. Muito interessante, você reforçou várias vezes aí na sua fala, e essa semana toda você está falando sobre isso. Que as pessoas têm que entender que essa decisão do Supremo não é a liberação do uso da maconha.